está nos acompanhando. Eu não sei se agora nós vamos conseguir entrar definitivamente, mas espero que sim. Estou orando para que sim. Nós tivemos que encerrar as duas primeiras ou as três primeiras tentativas que nós fizemos porque a nossa conexão não permaneceu linkada. Mas agora nós estamos entrando do que nunca, mas nós estamos entrando para darmos início a mais essa noite de estudo através da live da página do Facebook da Igreja Central de Mojimirim. Se a minha está estável. Muito bem, você consegue me ouvir e me ver? Será que nós estamos melhor agora? Nós estamos tentando aqui adaptar o ambiente, o espaço para que você possa, para que hoje. Conosco aqui, Vilma, boa noite. Obrigado por você estar conosco até este momento. Nós estamos um tanto quanto atrasados, estamos tentando aqui nos organizar em relação à conexão. A conexão não está muito boa hoje, mas vejo que já temos pessoas nos acompanhando aqui. Eu estou aqui dentro, nós estamos aqui no apartamento, estamos nos deslocando de um local para o outro para que nós possamos organizar da melhor maneira possível aqui a conexão para que você possa nos acompanhar no estudo de hoje. O pastor Gediel colocou que a imagem está ruim. Melhorou, continua ruim da mesma forma. Me dê uma posição para eu saber como que está. Se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo, eu vou me organizando e me adaptando aqui, ok? Um retorno da parte de vocês. Só um segundo. Será que melhorou? Continua ruim ainda. Ah, tá. Mas agora pelo menos dá para ouvir, né, Ellen? Entendi. Muito provavelmente seja por conta da nossa conexão aqui, tá? Você, ou eu, melhor dizendo, eu vou ter uma certa dificuldade de que você consiga ter a melhor imagem e ao mesmo tempo o melhor som possível. Alguma coisa, infelizmente, ocorreu que nós não estamos hoje nas melhores das conexões, né? Infelizmente a internet ela possibilita para nós muitas vantagens, mas nós dependemos desse recurso que nem sempre é o melhor, né? Nem sempre é o favorável para que a gente consiga todos os dias ter a melhor conexão. Deixa eu ver o que a Vilma colocou para nós. A imagem não está boa. Eu vou aproveitar que pelo menos vocês estão me ouvindo, tá? Para que a gente possa seguir, tá? Para que a gente possa dar sequência ao estudo e tudo você não fique prejudicado com ok? Peço desculpa mais uma vez, infelizmente algum contratempo ocorreu na nossa conexão que não está realmente das melhores, tá? Mas nós vamos tentar assim mesmo fazer o estudo dessa noite e orar para que Deus possa nos abençoar e o estudo possa de forma bastante poderosa alcançar você, nem que seja somente ouvindo, né, a imagem das melhores nesta noite, ok? Irmãos, de uma maneira especial, eu quero agradecer a todos vocês que estão conosco nessa noite. Já estamos iniciando uma nova semana e com essa semana temos aí o desafio, né, e o privilégio também estudando a palavra de Deus. Como tem acontecido durante todos esses últimos domingos, né, de pandemia, de situação de afastamento, isolamento, todos os domingos para juntos estudarmos a palavra de Deus. Só lembrando algo importante, tá? Só lembrando algo importante. A partir do domingo que vem, nós não vamos ter mais a live da maneira como nós estamos trabalhando agora, tá? Nós vamos estar já atendendo as igrejas presencialmente
aí na cidade de Mojimirim. É lógico que mesmo estando presencial na igreja, nós temos também ali a possibilidade de continuar transmitindo os estudos para os demais amigos que não estão, logicamente, na cidade de Mojimirim ou nas igrejas às quais nós vamos presencialmente, tá bom? Mas aqui fica o meu convite. A partir do domingo que vem, você possa se organizar, não só no domingo, logicamente, mas já a partir do sábado, porque as igrejas estão abertas ao sábado, você possa agendar o seu nome para que você esteja presente, possa acompanhar conosco também o estudo da Palavra de Deus, tá bom? Então, nesta noite em especial, finalizamos o que estamos utilizando agora e a partir do próximo domingo estaremos já dentro da igreja pregando presencialmente para os irmãos e quem sabe também, lógico, tendo a oportunidade de transmitir a mensagem via Facebook para que você também possa acompanhar. Vejo aqui a Denise e o Pedro que estão conosco, vejo também o Reginaldo, o pastor Gediel, outras pessoas que estão nos acompanhando, a Vilma que permanece firme e forte. Vilma, obrigado pela sua presença, bem como de todos aqueles que estão conosco também. Nós vamos, uma vez que tivemos esse pequeno problema, e vamos convidar você para uma oração e depois iremos para o estudo da Palavra de Deus. Tudo bem? Feche os seus olhos aonde quer que você esteja. Se você tiver a oportunidade, incline sua cabeça, feche seus olhos. Vamos. Santo e eterno Deus Todo-Poderoso, nós temos uma oportunidade e nos aproximamos, ainda que de forma virtual, para juntos podermos abrir a Tua Palavra e nela meditar naquilo que o Senhor tem deixado para nós de exortação, de conselho, de orientação e principalmente de alento e força e ajudar outros a se prepararem também para o encontro com Cristo. Louvamos o Teu nome porque durante esse final de semana tivemos uma festa espiritual muito importante na Tua igreja, pessoas se decidiram pelo batismo e não só isso, foram também batizadas, onde tivemos uma festa bonita na igreja central de Mojimirim e por todas essas bênçãos queremos louvar e agradecer o Teu nome. Pedimos que o Senhor, de forma especial, agora nos acompanhe no estudo da Tua Palavra. Nos conceda, Senhor Deus, nos aproximar do Senhor de forma especial, mas para isso, perdoa os nossos erros e pecados. Recebe a nossa vida em Tuas mãos. Concede-nos sermos lavados pelo sangue do Cordeiro e batizados com o Teu Santo Espírito, de modo que agora nossa mente seja aberta e possa ser dirigida à compreensão da Tua Palavra. Todas essas bênçãos pedimos não só a nós, mas a todos aqueles que nos acompanham neste momento e aqueles que ainda hão de nos acompanhar, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Um detalhe importante, eu preciso aqui pedir desculpas à nossa irmã Michele, porque hoje ela me procurou e pediu que eu estivesse passando a ela o tema do estudo que nós íamos fazer. E ainda antes do final da manhã, eu passei para ela o tema que vocês viram aí na rede social, né? Um sinal a Ezequias, né? Nós íamos falar sobre o rei Ezequias, sobre os sinais que ele pediu para Deus e a maneira como Deus se utilizou daqueles sinais para, de uma forma ou de outra, ensinar lições preciosas a Ezequias e ao povo de Judá. Mas, no meio da tarde, eu percebi que havia a necessidade de nós falarmos sobre um outro tema. Um tema um tanto quanto mais agudo, mais pontual, mais específico e necessário. Então, nós não faremos o estudo ao qual nós fizemos a propaganda hoje. Tá? Peço desculpa a vocês, mas faremos o estudo de um outro texto que julgo ser mais relevante para esse momento ao qual nós estamos, de fato, nesse ponto de transição entre todo esse afastamento, todo esse distanciamento que a pandemia nos trouxe e agora esse gradativo retorno às nossas atividades normais, principalmente dentro da igreja, ok? Por isso eu quero convidar você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. Embora a nossa transmissão não está a melhor hoje, eu quero ainda assim convidar você para compartilhar o link do estudo dessa noite, abrir salas de vídeo no seu Facebook e dividir com mais pessoas esse momento que nós vamos ter aqui de estudo da Palavra de Deus, ok? Se você tem a oportunidade, compartilhe, abre salas de vídeo, para que mesmo que as pessoas não possam me ver, elas possam ouvir a mensagem de Deus. Então, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. Ana Cláudia, boa noite a você, seja bem-vinda
ao estudo dessa noite. Dorli, seja bem-vindo também, que todos possam receber a misericórdia, a graça e a companhia de Cristo Jesus. Ok? Bom, sua Bíblia estando aberta em Lucas, no capítulo de número 1, nós vamos ao verso de número 11. Nós vamos ler do verso 11 até o verso do número 17. Lucas, capítulo 1, verso 11 ao verso de número 17. A palavra de Deus diz assim, na minha versão eu leio da seguinte forma: Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi tomado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João, diz o texto. Verso 14. Ele será movido pelo Espírito, ele será motivo de prazer e alegria para você. E muitos se alegrarão por causa dele, diz o texto. Verso 15. Pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca, diz o texto, tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento, diz o texto. Verso 16. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Esse é o texto. Muito provavelmente, com certeza, você já deve ter lido esse texto várias vezes. E esse texto nos traz, de forma bastante interessante, algumas lições muito práticas dentro de um conjunto de elementos indispensáveis, principalmente no momento que nós estamos vivendo agora. O texto fala, ou trata, melhor dizendo, do contexto em que o nascimento de João Batista está sendo, como que eu posso dizer? Ele está sendo anunciado, ele está sendo preparado, ele está sendo comunicado a seu pai Zacarias, que nesse contexto é sacerdote. Ele é um dos sacerdotes que oficializa os trabalhos no templo de Jerusalém. O fato é que Isabel, esposa de Zacarias, ela orava por muito tempo, não só ela, mas também Zacarias, para que ela tivesse a oportunidade de ter um filho. Esse era o desejo dela. Eu queria ter um filho. Mas ela era estéril, diz o texto. Por conta disso, eles passaram anos e anos orando para que Deus pudesse atender a oração. Para que Deus pudesse ouvi-los e, mais do que isso, pudesse, sobretudo, atender a oração que eles estavam dirigindo a Deus. O fato é que, num determinado momento da vida de Zacarias e Isabel, sua esposa, Deus envia um de seus anjos a fim de comunicar uma mensagem a Zacarias. E essa mensagem, ela vem envolto na resposta de Deus a Zacarias e a Isabel. Então aqui nós temos uma primeira lição, um primeiro ponto a ser destacado. Eu não sei qual é a realidade e a condição da sua vida, mas sei que muito provavelmente você tem se inclinado de joelhos em oração, você tem buscado a Deus em oração, seja nos seus momentos de tranquilidade, seja nos seus momentos de dificuldade, seja nos momentos de bonança ou de tempestade. Você tem buscado a Deus por algum pedido especial. Esse texto inicia dizendo o seguinte: não deixe de acreditar que Deus, em primeiro lugar, está ouvindo a sua oração e o seu pedido. Você consegue entender isso? Deus não deixa nenhum de seus filhos sem ser atendido. Ele pode dizer, farei agora, ele pode dizer, farei logo mais, ou espere mais um pouco. Mas ele sempre responde às orações. E assim foi, tanto com Zacarias quanto com Isabel. O anjo aparece a Zacarias e diz a ele o seguinte: Zacarias, você terá um filho. Deus ouviu a sua oração. Isabel, sua esposa, ficará grávida e ela dará à luz a um menino. E esse menino receberá o nome de João. Você consegue entender? Esse menino, Zacarias, ele receberá o nome de João, pois é Deus quem está dando nome a ele.
É Deus quem está dando nome a esse menino. E por quê? Havia uma razão, havia um motivo pelo qual João Batista iria nascer. Ele não nasceria simplesmente como mais uma criança que vem ao mundo. Ele nasceria com uma razão específica, com um motivo e com um propósito. Então aqui eu quero chamar a sua atenção, antes de nós darmos sequência nos textos que ainda iremos ler. Note só, hoje em dia as pessoas estão vivendo e correndo de um lado para o outro, tentando encontrar a razão para a vida, o sentido da vida. Você já viu isso? Pessoas caminham de um lado para o outro, elas saem de religião em religião, de emprego para emprego, elas saem de momentos para momentos da vida aos quais elas estão tentando buscar ou encontrar uma razão de viver. E essa questão é tão importante, essa questão é tão conflitante, tão delicada, que hoje, infelizmente, mais e mais pessoas têm se confrontado com a realidade de não ter nenhuma razão para viver. Você já parou para pensar nisso? Por isso há hoje um número crescente de pessoas que estão envolvidas em, em realidades de depressão, de desânimo. Por isso hoje há um índice crescente de pessoas que se veem diante da única solução que para elas é confortante ou que pode trazer algum remédio. Você sabe do que eu estou dizendo? Hoje há um número crescente de pessoas que estão buscando a morte. Há um número crescente de pessoas que estão se suicidando. Há um número crescente de pessoas que estão dando fim à vida. Por quê? Porque elas não veem razão para viver. E a pergunta que eu faço é a seguinte: você tem uma razão para viver? Qual é a sua razão para viver? Isso é tão importante que, se você não tiver uma razão clara e específica para você viver, você não vai viver da maneira como Deus gostaria que você vivesse. Mais ou menos o seguinte: aquele que não tem uma razão, não tem um motivo para viver, ele não vive, ele simplesmente respira. E hoje nós temos milhares e milhares de pessoas que estão nessa condição. Elas estão respirando, elas estão vivas, mas elas não têm motivos claros e específicos. E aí eu pergunto para você, cristão, adventista, você que lê a palavra de Deus, você que diz que existe um Deus que pode salvar, eu pergunto a você e pergunto a mim, qual é a razão? Qual é a sua razão para viver? Quando o anjo veio conversar com Zacarias e dizer a ele que tinha uma boa notícia a dar a ele, que Isabel, sua esposa, outrora estéril, iria engravidar, ia dar à luz um menino, o anjo não trouxe somente essa notícia, mais do que isso, o anjo garantiu a Zacarias que João Batista nasceria com uma razão. Ele nasceria com uma finalidade, ele nasceria com um propósito, por um motivo. Você consegue entender? Agora, eu quero então passar com você quais eram os motivos pelos quais João Batista viria ao mundo. Quais eram os motivos pelos quais João Batista nasceria? Qual era o motivo? E à medida que nós formos examinando motivo a motivo, razão por razão, eu quero que você se aproprie delas. Eu quero que você se entenda e, sobretudo, compreenda que as mesmas razões pelas quais João Batista veio ao mundo podem ser as suas razões para viver. Note só, o texto vai dizer o seguinte, a partir do verso de número 14. O anjo diz então a ele, João Batista, será motivo de alegria para vocês. Primeira coisa, o anjo garante a Zacarias o seguinte: Zacarias, vocês terão um filho, e essa criança, quando nascer, será motivo de alegria para você e para sua esposa. Você consegue entender o que o anjo está dizendo? João Batista era motivo de prazer e alegria. E aqui eu faço uma pergunta a você. Será que você é motivo de prazer e alegria para alguém? Já parou para pensar nisso?
Quando nós pensamos no nascimento de uma criança, é difícil imaginar a gestação, o tempo de espera e principalmente o momento do parto, o momento que os pais recebem o filho em seu colo, não seja um momento de alegria. É muito difícil você imaginar que isso não seja. João está vindo ao mundo e o anjo garante a seu pai isso. O anjo diz o seguinte: e muitos, 14, se alegrarão por causa do seu nascimento. Seria motivo de prazer e alegria aos seus pais. Os seus pais ficariam contentes e alegres pelo seu nascimento, mas mais do que isso, o anjo garantiu a Zacarias o seguinte: além dele ser motivo de prazer e alegria para vocês, muitos se alegrarão por conta do nascimento de seu filho. E eu pergunto mais uma vez: você é motivo de prazer e alegria para alguém? Você é aquele tipo de pessoa que quando você chega, ou melhor dizendo, quando você ainda está distante, se aproximando de outras pessoas, as pessoas ficam felizes e contentes porque você está chegando? Ou você é aquele tipo de pessoa que, quando se aproxima de outros, as pessoas têm a tendência de se afastarem porque não gostam da sua companhia? Você é motivo de prazer e alegria para alguém? João Batista seria motivo de prazer e alegria para sua casa, seus pais. Mais do que isso, para as pessoas que estivessem ao seu redor. Mas o anjo ainda acrescenta outros motivos pelo quais João Batista nasceria, e ele coloca no verso de número 15: pois será grande aos olhos do Senhor. João Batista tinha uma finalidade, ele tinha uma razão, ele tinha um propósito na vida, e esse propósito era ser grande diante dos olhos de Deus. Agora, a pergunta é a seguinte: como João Batista poderia ser grande aos olhos do Senhor? O texto continua e ele diz assim: ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito desde antes do seu nascimento. Consegue entender? Duas coisas aqui são importantes para mim e para você. Primeira delas, você quer ser grande diante dos olhos de Deus? Você quer ser grande? Você quer ser um instrumento aperfeiçoado e preparado para ser utilizado por Deus? Então tome nota. Sempre que Deus quer trazer uma mensagem de reavivamento e reforma para a sua igreja, Deus nos traz a instrução sobre algo importantíssimo que muitas vezes eu e você colocamos no segundo plano. Eu vou repetir. Sempre que Deus quer trazer uma mensagem de reavivamento e reforma para a sua igreja, Deus embute nessa mensagem de reavivamento o assunto, o tema, a mensagem de saúde. Você já parou para pensar nisso? Todos os momentos na Bíblia em que Deus chamou o seu povo para um movimento de reavivamento e reforma, seja no Antigo como no Novo Testamento, bem como nos momentos contemporâneos da história, a reforma de saúde está embutido. A reforma de saúde é um pilar. Por isso o anjo disse a Zacarias: ele será grande aos olhos do Senhor. E como isso acontecerá? Ele nunca tomará vinho, bebida fermentada. Por conta disso, ele será cheio do Espírito Santo de Deus desde antes do seu nascimento. Em outras palavras, o anjo está dizendo o seguinte: Zacarias, seu filho terá um regime alimentar, um regime comportamental diferente dos demais. Tal regime, tal prescrição o capacitará para ser cheio do Espírito Santo de Deus. E aqui eu quero dar a você um recado, aqui eu quero deixar com você uma lição importante. Muitos de nós estamos estudando, estamos orando, estamos buscando que o mais breve possível Deus possa derramar sobre a sua igreja a chuva serôdia. Nós sejamos preenchidos, capacitados pelo Espírito Santo de Deus.
a fim de poder levar o Evangelho e terminar a obra do Senhor e ver Cristo nas alturas dos céus. Há muitas pessoas que estão buscando, estão desejosas de serem preenchidas do Espírito, mas, ao mesmo tempo, eu e você não estamos permitindo que o Espírito Santo de Deus nos preencha. Eu vou explicar a você o que eu estou querendo dizer de uma forma mais lúdica. Vou dar um exemplo. Tome, por exemplo, um copo e encha ele com algum líquido escuro, borbulhante, de repente, que muitas pessoas gostam de beber. Mas você não vai encher esse copo até a boca, você não vai encher esse copo até em cima, ao contrário, você vai encher ele faltando 1 ou 2 dedos. E depois você então toma uma jarra com água limpa e tenta colocar essa água limpa dentro desse copo preenchido com esse líquido anteriormente escuro. O que vai acontecer? Simples. O copo irá transbordar e a água limpa se sujará, a água limpa se dissipará em meio àquilo que já está sujo dentro do copo. A fim de que você e eu possamos ser preenchidos do Espírito Santo de Deus, antes que ele nos preencha, eu e você precisamos nos esvaziar. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Eu e você precisamos nos esvaziar. Em algum dos estudos que fizemos anteriormente, nós falamos sobre o processo de santificação, o processo de justificação e principalmente o processo de glorificação. Lembra-se disso? Dissemos o seguinte naquela ocasião, que Deus, no momento em que Ele nos perdoa e nos justifica, Ele nos tira do mundo. Isso é justificação. Mas há um momento em que Deus, outrora havendo nos tirado do mundo, ele começa a tirar o quê? Ele começa a tirar o mundo de dentro de nós. Isso é santificação. Esse é o processo de santificação quando Deus retira de nós o que hoje nos preenche, aquilo que o mundo colocou em nós, para que ele possa colocar em nós o seu Espírito. Mas eu preciso permitir. Eu preciso permitir. Por isso, o anjo disse a Zacarias, Zacarias, ele será cheio do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque ele não será preenchido pelo mundo, ele será preenchido pelo Espírito Santo do Senhor. Mas o anjo vai adiante e ainda apresenta a Zacarias outros motivos e outras razões pelos quais João Batista... E ele coloca então no verso 16, e a palavra de Deus diz assim, fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao seu Deus. Você consegue entender? Uma das finalidades, um dos objetivos, uma das razões dos quais João Batista viria ao mundo seria para ajudar, para pregar o Evangelho e convidar o seu povo a se voltar para o Senhor. O texto é claro. A Bíblia diz o seguinte, ele fará retornar muitos dentre o povo de Israel para o Senhor. Razões pelas quais João Batista nasceria. Então o texto já disse o seguinte, até agora, ele será motivo de prazer e alegria para os seus pais. Ele será motivo de prazer e alegria para aqueles que estão ao seu redor. Mais do que isso, ele será grande aos olhos do Senhor porque seguirá estritamente a vontade de Deus. Buscará viver tanto na sua vida prática, alimentar, naquilo que vê, naquilo que ouve, naquilo que lê, naquilo que pratica, da forma como vive, ele viverá de acordo com a vontade de Deus. E por isso será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Para quê? Para fazer o povo voltar para Deus. Mas o texto ainda vai adiante e diz o seguinte, ele irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Para quê? Para fazer voltar a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos. João Batista tinha um propósito. João Batista tinha uma finalidade. A sua vida estava sendo preparada a fim de que ele pudesse levar pessoas ao conhecimento de Cristo, a fim de que ele pudesse trazer de volta pessoas que outrora estiveram no caminho, mas hoje, ou naquele contexto, já não estavam mais. Deus tinha o propósito, o projeto, a ideia de utilizar João Batista
para levar outras pessoas a Cristo. Mas observe agora o final do verso 17. Qual era o propósito maior da vida de João Batista? Ele seria motivo de prazer e alegria para seus pais e para as outras pessoas? Ele seria grande diante dos olhos de Deus? Ele não tomaria vinho nem bebida fermentada, viveria uma vida estritamente segundo a vontade de Deus, mesmo nas questões relacionadas à alimentação, ao estilo de vida? Ele iria adiante do Senhor, preparando o caminho, convertendo o coração dos pais aos filhos e trazendo de volta os desobedientes à sabedoria dos justos. E tudo isso por quê? Por quê? Observe o final do verso 17. Para deixar um povo preparado para o Senhor. Você consegue entender isso? Tudo aquilo que o anjo havia dito a Zacarias anteriormente tinha uma única finalidade. Uma única finalidade. A finalidade, o motivo e a razão de João Batista ter nascido, vivido e entregue a sua vida neste mundo era uma só. O motivo da sua vida, o foco principal do seu trabalho, da sua existência, era preparar um povo para o encontro com o Senhor. Você consegue entender? Essa é a grande questão. Porque muitas e muitas pessoas estão vivendo hoje sem motivo, estão vivendo hoje sem razão. Por que que durante esse período de pandemia, muitas pessoas, ao invés de se aproximarem de Cristo, se afastaram dele? Por que que muitas e muitas pessoas não sabem ainda se terão força ou ânimo para retornar à igreja agora que ela se abre novamente, para que você esteja nela, para que você ouça a mensagem de Deus? Por quê? Tantas pessoas hoje estão vivendo de um lado para o outro, saindo de igrejas para igrejas, de religiões para religiões, de relacionamento para relacionamentos. Por que que as pessoas estão se entregando ao álcool, à bebida, às drogas, à depressão? Porque elas não têm razão de viver. Mas quando você se aproxima de Cristo Jesus, quando você entrega a sua vida a Ele, Ele te convida a uma nova realidade, a uma nova existência, existência na qual, realidade na qual Ele te entrega motivos para você viver. E qual motivo é esse? Deus convida você a ser motivo de prazer e alegria para outras pessoas. Deus convida você a ser grande aos olhos do Senhor. Deus está convidando você a viver uma vida correta de acordo com a sua vontade. Mais do que isso, Ele está convidando você a ir em busca de pessoas que outrora estiveram na igreja, pessoas que você conhece, familiares seus, pessoas que muitas vezes pode ser que nem conheceram a Cristo, mas que precisam conhecer, a fim de quê? De que sejam preparadas para o encontro com Cristo Jesus. Naquele contexto, primeiro século da era cristã, João Batista veio ao mundo com a finalidade de preparar um povo para o encontro com Cristo na sua primeira vinda. Mas hoje, Deus está convidando você para que você enxergue na sua palavra motivos para você viver. E qual motivo é esse? Se preparar. E através do seu preparo, através do poder de Deus agindo em você, você possa estar preparado e mais do que isso, possa ser utilizado por Deus para preparar outras pessoas para o último e glorioso encontro com Cristo Jesus. Você consegue entender? Se você até hoje, se você até esse exato momento não tinha ou não enxergava motivos para viver, entenda, Deus está entregando em suas mãos o mais precioso motivo para você viver, para que você continue vivendo. Que motivo é esse? Permitir que Deus faça em você e por você aquilo que você não pode fazer. O que é isso? Permita que Ele te prepare para se encontrar com Ele. E mais do que isso, permita que Ele use você para preparar outras pessoas para o encontro com Cristo Jesus. Aos poucos,
ainda que de forma lenta e gradual. Nós estamos voltando às atividades da igreja. De forma lenta, gradual e respeitando as prescrições, nós estamos nos preparando e, mais do que isso, preparando todo o ambiente necessário para que você esteja na casa de Deus. Para que tudo isso? Por uma única razão. Nós cremos que Jesus Cristo está voltando e Ele aparecerá logo em breve nas alturas dos céus. Mas para que aquele dia seja, para mim e para você, motivo de exultação, de adoração plena, de felicidade, você precisa se preparar. E mais do que isso, permitir que Deus use você para preparar outras pessoas. É por essa razão que Deus nos chamou um dia. É por essa razão que você está ouvindo essa mensagem agora. É por essa razão que Cristo morreu na cruz do Calvário, para te dar vida, e não só vida neste plano, nessa terra, mas vida eterna com Ele para sempre. Você consegue entender? Eu espero que esse seja o motivo que faça você hoje refletir na sua vida e entender que, embora muitas vezes atravessamos dificuldades e problemas, nós temos em Deus, nós temos em Cristo Jesus um motivo específico e também especial para continuar vivendo e permitindo que Ele nos transforme até o dia da sua volta. Eu quero convidar você para orar neste momento. E o meu desejo sincero é que, de uma maneira muito especial, se a sua vida, ou se você em sua vida está enfrentando algum tipo de problema, algum tipo de dificuldade, entregue a sua vida a Cristo. Permita que Ele faça em você aquilo que você não pode fazer. E mais do que isso, que Ele dê a você motivos e razões para você viver e se preparar para o encontro com Ele. Aonde você estiver, da forma como você puder, feche seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Santo e eterno Deus Todo-Poderoso, Deus Criador e mantenedor do céu e da terra, obrigado porque através da Tua palavra o Senhor nos dá motivos para viver e nos mostra que não por acaso, não por forças ou por simplesmente estarmos envolvidos no mundo de pecado, não somente por isso. O Senhor nos trouxe a esse mundo com um propósito. O Senhor nos trouxe a esse mundo por uma razão. E esta razão é permitir que o Senhor nos prepare, mas mais do que isso, que o Senhor nos use como instrumentos para sermos motivo de prazer e alegria a outras pessoas e mais, sermos utilizados para preparar outras pessoas para o encontro contigo. Age, Senhor Deus, na vida de cada um daqueles que nos ouvem neste momento e principalmente na vida daqueles que ainda nos ouvirão, para que por meio do Teu poder nós não venhamos nunca desistir na vida, nunca venhamos retroceder, nunca venhamos permitir sermos vencidos pelo pecado ou pelas dificuldades que enfrentamos. Pelo contrário, que a cada manhã possamos olhar fixos nossos olhos em Cristo e permitir que Ele faça em nós o que não podemos fazer. Concede o perdão dos nossos pecados. Limpa, Senhor Deus, a nossa vida, esvazia-nos daquilo que temos em nós e preenche-nos com Teu Espírito. Sobretudo, concede uma semana de vitória a cada um de nós, dando-nos poder, discernimento e sabedoria para nos prepararmos a cada dia, tendo a certeza da Tua volta e do Teu regresso, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você de forma especial e que, independente de quais sejam as dificuldades que nós enfrentemos, possamos permitir que Deus seja sempre a nossa âncora, o nosso sustento e principalmente também o motivo pelo qual vivemos, permaneceremos vivos e seremos salvos por Ele. Deus te dê uma ótima semana, uma semana de vitória e nos encontramos no próximo sábado na igreja e também no próximo domingo na casa do Senhor. Que Deus abençoe você, obrigado pela sua companhia, tenha uma ótima semana.